Raríssimas, raríssimos e raríssimas, boa tarde. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 24 de outubro de 2025, sexta-feira. O que vocês ouvem ao fundo, felizmente não é o que eu estou ouvindo ao fundo, né? Eu estou ouvindo aqui os ruídos da construção que eu espero diligentemente retirar, subtrair usando ali o software da Adobe, mas o que vocês estão ouvindo é uma gravação um pouco caseira, né? Uma gravação bastante improvisada de uma pracinha cheia de pessoas felizes ali, crianças brincando, passarinhos, transeuntes, gente conversando ali ao pé da igreja, uma igreja de 1540 e bolinha, em São Pedro do Atacama. São Pedro do Atacama é um vilarejo simplesmente minúsculo, né, no coração ali do deserto do Atacama, bastante próximo da Bolívia e da Argentina, não sei exatamente como, eu tenho uma certa dificuldade com mapas, eu entendo o mapa, eu sei usar, mas a hora que eu fecho o mapa eu já esqueci absolutamente tudo, né? Geografia para mim sempre vai ser um grande mistério, mas a cidadezinha que fica ali no meio do deserto era um charme, ainda mais porque rua de terra batida, né? Essa pracinha fica no final de algumas ruas peatonais, só para pedestres ali usufruírem, com tudo que você pode imaginar, cachorro, bandeirinha, né? Gente vendendo artesanato, é isso que vai nos acompanhar hoje aqui. E é interessante porque eu comentei dessa viagem com vocês e eu acho que em vários momentos eu fiz uma analogia com estar em Marte. Não é? Então, já que a gente falou de Marte, eu vou puxar aqui um vídeo que eu assisti hoje de manhã, vou dar o link para vocês, como sempre, aqui na descrição do episódio, né, sobre Marte. Marte, curiosamente, hoje, se você for lá, né, com Elon Musk, por favor aproveite para não me convidar, mas caso você estivesse em Marte, você olharia para o céu e o céu seria avermelhado, né, durante o dia. A hora que o sol estivesse se pondo, o sol e a atmosfera ali, o céu, se tornariam azuis, o que é relativamente, né, estranho, exatamente o oposto do que acontece na Terra. De manhã a gente tem aqui o céu azul, no Atacama você nem imagina, é um azul de uma clareza, de uma limpidez, de uma profundidade incríveis, né? Mas lá é vermelho. E aqui quando o sol se põe, nem quero imaginar como é que são os poentes ali no deserto do Atacama. Bom, em Marte é azul, é tudo invertido. Por quê? Uma das razões é porque a atmosfera de Marte é bastante diferente da nossa. Em primeiro lugar, a atmosfera de Marte hoje é 1% da atmosfera terrestre. Para cada molécula de qualquer gás que tiver na nossa atmosfera, lá tem uma, né? E é predominantemente gás carbônico. E para completar a desgraceira toda, você tem poeira em suspensão, poeira sobretudo de óxido de ferro, o que inclusive esse óxido de ferro, que é ferrugem, que é o que dá o tom avermelhado a Marte, não é? Então o que acontece é que aqui na Terra, quando a luz do Sol entra na atmosfera, ela passa por um processo de dispersão, ela é espalhada, ela vai encontrar as moléculas de gás, né, e pela composição da nossa atmosfera, ela vai encontrar as moléculas de gás e ela vai se espalhar para tudo quanto é lado, né? E acontece que a luz que vem do Sol, ela é um arco-íris, literalmente um arco-íris, porque tem todas as frequências que você pode imaginar, não é? E nem todas as frequências são esparramadas, são dispersas da mesma maneira, né? O azul esparrama bastante. Então é isso que dá o tom azul ao nosso céu, né? Porque se tirar a atmosfera vai ficar tudo preto, claro, que é o que acontece à noite no Atacama, uma coisa absolutamente espantosa. Não, mas o azul vem justamente da dispersão da luz do Sol, o azul dispersa mais, o resto passa mais ou menos reto. Tudo bem, o que acontece é que quando o Sol começa a se pôr, né, ele vai ter que atravessar, ele vai vir rasante pela atmosfera, ele não vai atravessar, né, direto, né, ele vai vir rasante, então ele vai atravessar muito mais a atmosfera, ele vai atravessar muito mais gás, e nessa hora o azul, aí sim que ele esparrama para todo lado, até praticamente não chega a nada, e o vermelho passa meio batido. É por isso que o Sol vai se tornando cada vez mais avermelhado.
Pois bem, isso não acontece em Marte. Isso não acontece em Marte porque a atmosfera é completamente diferente e, para completar a desgraceira, é um outro tipo de dispersão que eu nunca tinha ouvido falar, acho que eu esqueci o nome, alguma coisa com M, né? Mas é a dispersão que acontece não com moléculas de gás, mas a dispersão que acontece quando a luz encontra material particulado, partículas relativamente grandes, né? Partículas que são da mesma escala do comprimento de onda da luz. Ela esparrama de um outro jeito diferente, né? E como essas partículas são basicamente dióxido de ferro, de manhã o céu é vermelho, lamento informar. De noite, esse processo de dispersão maluco faz com que a atmosfera de Marte seja diferente. Mas aí tem uma questão mais interessante de Marte, é que isso não foi sempre assim. Provavelmente Marte já teve um pôr do sol como o nosso, já teve um céu azul como o nosso. O que aconteceu é basicamente física, porque Marte é menor que a Terra. Ela tem um diâmetro muito menor que o nosso, eu não lembro se é metade ou se é acho que é metade do diâmetro da Terra, o que significa que ela tem muito menos massa. Marte é menorzinho. Então, ele até faz uma imagem interessante. Se você pegar uma xícara gigante, um mug de café, e pegar uma xicrinha de café expresso e encher as duas, o que vai acontecer é que o café, a xicrinha do expresso, ela vai esfriar mais rápido. Por quê? Porque ela tem menos massa, né? Ela vai esfriar mais rápido. A xícara maior vai conservar calor por mais tempo. Pois bem, então Marte no começo, assim como a Terra, e a gente já conversou ao longo dessa semana aqui sobre alguns aprendizados, né, no Museu de Meteoritos ali de São Pedro de Atacama, sobre a formação de planetas, né? Marte, assim como a Terra, teve um núcleo de metal, né, derretido, né? O núcleo de metal derretido, ele, com aquela bagunça toda de rotação e convecção, etc. e tal, ele gera correntes elétricas. Essas correntes elétricas provocam um campo magnético. Então Marte já teve um campo magnético. Como que a gente sabe? Porque na superfície de Marte existem rochas magnéticas que foram, notoriamente, elas devem ter sido magnetizadas enquanto elas estavam se solidificando. Então veja, a gente, né, com a ciência, com as observações, com as sondas, com aqueles robozinhos todos, a gente já sabe que pedras ou minerais ali na superfície de Marte, que são compostos de ferro, elas foram magnetizadas em algum momento, né? Então, durante um bom tempo, Marte tinha então uma atmosfera provavelmente parecida com a nossa, protegida por um campo magnético. Porque se uma coisa o campo magnético faz, na verdade ele faz duas, né? Uma delas é ajudar a desviar o vento solar, o Sol, imagina, está explodindo o tempo inteiro, ele está bafejando o tempo inteiro, né? E aí aquele vendaval que vem do Sol, ele é carregado eletricamente, e aí o que acontece é que se você tiver um bom campo magnético, como a Terra tem hoje e Marte já teve, isso ajuda a desviar o vento. No que desvia o vento, isso protege a atmosfera, né? O que aconteceu em Marte é que, como o Marte é menor, né, esse núcleo derretido, ele esfriou mais rápido até que ele solidificou. No que ele solidificou, bye campo magnético, não tinha mais campo magnético nenhum, né? E aí o que acontece? O vento solar simplesmente levou embora a atmosfera de Marte. Marte perdeu a atmosfera simplesmente porque ela é física, não é nem difícil de fazer. Eu acho que eu não lembro mais aqui das fórmulas de Kirchhoff, ou seja o que for, não é de termodinâmica ou de física básica, mas não é difícil calcular ou imaginar ou justificar isso. Simplesmente solidificou e lá se foi o campo magnético. Se um dia o nosso núcleo aqui na Terra solidificar, que é o que vai acabar acontecendo, não tem o que fazer, a gente vai perder o campo magnético e adeus, acabou a farra, não é? Mas enquanto Marte tinha um campo magnético e uma atmosfera parecida com a nossa, e certamente muita água, como é que a gente sabe que tinha água? Porque as observações das sondas mesmo com um telescópio, você vê formações ali que eram leitos de rio, né, que eram de repente água escorrendo por um barranco e formando, né, ali dejetos, e a marca é bastante notória, né? As marcas da existência de água em Marte
são indiscutíveis, né? Tanto é que em alguns lugares ainda mais frios ou um pouco mais protegidos, você tem gelo como você tem aqui na Terra. Então Marte já teve água, Marte já teve uma atmosfera um pouco mais favorável, não é? Marte já teve até um céu mais reconhecível. A questão é, será que em Marte surgiu vida como surgiu vida aqui na Terra? Né? Vale lembrar que tanto a Terra quanto Marte foram bombardeadas o tempo todo com meteoritos que podem ter trazido, né, algumas das moléculas que são fundamentais para a vida, né? Por que não? Então, é uma pergunta que é a pergunta de $1 zilhão. Existem indícios que não são 100% inequívocos, né, eles dão ali margem para dúvida, mas existem vestígios ali de que talvez tenha havido processos biológicos. Então você tem meteoritos de Marte aqui na Terra que tem umas marquinhas ali que poderiam ser talvez criadas por micróbios, né? Você tem agora, muito recentemente, a Perseverance estava ali mapeando ali um fundo de rio seco, hoje em dia, não é? E ela encontrou umas marquinhas, a gente comentou aqui no rádio, ela encontrou umas marquinhas no chão, pareciam umas pintinhas, né? Como se fossem as pintinhas que estão aparecendo na minha mão depois que eu estou ficando velho, não é? Pois bem, essas pintinhas, elas parecem muito com o que é causado por micróbios aqui na Terra, não é? Ao mesmo tempo, ela também ali escavou o solo e também achou... Bom, em suma, vão se acumulando pistas de que talvez, já teve água, segundo, essa água estava num período em que você tinha campo magnético facinho, né, você tinha uma atmosfera um pouco mais propícia, não é? As condições estavam lá. Existem alguns vestígios que a gente pode interpretar, que os cientistas ainda estão tentando validar, que parecem restos de criaturas que já viveram, não é? Mas tudo, infelizmente, já se foi, né? Por quê? Porque simplesmente, perdão, limpando um pouco a garganta aqui, um dos pilares, né, da vida nesse nosso planeta aqui, que é o campo magnético, ele simplesmente desligou. No que ele desligou, aí pronto, acabou a festa, porque lá vai embora a atmosfera, a água evapora, e aí uma outra coisa que o campo magnético faz, a atmosfera também fazem, que é de alguma maneira segurar o que vem do céu, que é radiação pesada, tanto do Sol quanto raios cósmicos, né? A nossa atmosfera, ela filtra bastante isso, exceto se você subir até 4.000 metros de altitude no Atacama, e aí você vai ver que é um ultravioleta que não é brincadeira, né? É um ultravioleta realmente de muito pesada. Né? Tanto que você vê todas as coisas estão desbotadas, as formas de vida tiveram que descobrir algum jeito de segurar aquele ultravioleta, porque a atmosfera tem esse papel e o campo magnético também. Então, na hora que Marte congelou, pronto, já era, ela estava com destino selado, qualquer forma de vida que pudesse estar se desenvolvendo por ali, ela simplesmente foi condenada à extinção. E nesse momento eu imagino que você deve estar pensando o que o Elon Musk tem na cabeça para querer se estabelecer num lugar tão inóspito, um lugar que não tem campo magnético, que não tem atmosfera. Você está exposto a todos os rigores, né, da frieza do universo, vale lembrar que a natureza não está nem aí para você, né? Eu sei que mesmo os povos ali do Atacama, os atacamenhos, eles olhavam para o sol, imaginavam divindades protetoras, imaginavam constelações indicando uma eventual favorabilidade divina ou espiritual, seja o que for, mas na verdade a natureza não está nem aí. Plim, plim, graças ao milagre da edição, você foi poupado de uma tentativa bastante sonora de limpar a minha garganta, mas aqui a gente prossegue. Pois bem, Marte, não importa o que o Elon Musk pense a respeito, realmente é um mico. Hoje em dia, nada ali favorece a existência de absolutamente nada. Não é? O que pelo menos me faz, o que me fez, inclusive, estando ali numa região tão inóspita, mas mesmo assim com vida no Atacama, é reconhecer o quanto a nossa vida humana e todas as outras formas de vida, elas dependem de um monte de coisa ao mesmo tempo. E eu acabei de conferir no YouTube qual foi a repercussão do meu vídeo sobre a interdependência. Eu fiz um vídeo chamado Interdependência ou Morte,
para tentar chamar a atenção do quanto nós somos dependentes de tudo à nossa volta, tudo depende de tudo, né? Não dá para você imaginar as coisas isoladas, descoladas. A ciência cada dia descobre novas maneiras pelas quais estamos conectados a absolutamente tudo, não é? E os números eram os mais desanimadores possíveis. Descobri que simplesmente quase ninguém assistiu o raio do vídeo, que muito me frustra, porque eu tenho colocado meu coração inteiro em muitos desses vídeos e a troco de absolutamente nada, e isso realmente me faz me sentir bastante quixotesco e a minha autoestima não está nos seus melhores momentos. Eu já não sei mais o que eu faço para conseguir chamar a atenção para qualquer uma dessas ideias que eu tenho tentado compartilhar aqui com vocês. Ufa, mas vamos lá, né? O importante é prosseguir. Aliás, fazer um pequeno parênteses aqui. Eu acabei de assistir também um vídeo da Sabine Hossenfelder, que é uma física alemã. Ela estava avaliando ali uma nova teoria bombástica que prometia, veja, matéria escura, não precisa de matéria escura, isso se a gente fizer as contas aqui de um outro jeito, a necessidade da matéria escura para explicar o universo é desnecessária, é só fazer umas correções aqui na equação do Einstein, é só pressupor que as constantes da física variam ao longo do tempo. E ela leu aquilo e falou, não, basicamente não, né? Matematicamente a coisa não se sustenta. Na verdade, é um cientista isolado que escreveu o paper e ele publicou num desses jornais aí que não é muito confiável e não tem um review de ninguém, mas a mídia adorou, porque a mídia adora esse trabalho de, sei lá, gente independente, corajosa e que tira coelho da cartola. E ela falou uma coisa interessante que eu achei que é bastante válida. Veja, é nessas horas que a gente tem que reconhecer a sabedoria da escolha do último Nobel de Física, porque não foi alguém, um gênio solitário fazendo uma descoberta revolucionária. Não, foi um trabalho incrementar, né, que abriu o caminho para que, de novo, devagarinho, os cientistas fossem construindo ou abrindo um caminho a partir dessa nova direção e que incrementalmente, décadas depois, a gente tivesse a revolução da computação quântica, por exemplo. Não é? Então, ciência não se faz com gente tirando o coelho da cartola. É lógico que teve grandes momentos, Einstein, seja lá quem for, Newton, mas, no geral, o trabalho da ciência é um trabalho coletivo e é um trabalho paulatino, mais ou menos como a própria evolução da vida. A vida não deu, sei lá, milagres extraordinários, ela tem um ritmo bastante, digamos, peculiar, bastante lento, né? Mas é que traz resultados maravilhosos, mesmo num lugar absolutamente hostil, né? Que para mim seria quase que uma sentença de morte se você deixar esse urbanoide ali sozinho por mais do que 3 horas, provavelmente ia juntar urubu, não é? E aí você olha que várias criaturas se adaptaram, o povo Atacaminho se adaptou, o povo Inca se adaptou, o povo Tiahuanaco se adaptou e viviam ali felizes e contentes, e eu só tenho que tirar o chapéu pela extraordinária inventividade, talento, resiliência, coragem, persistência de quem escolheu morar num lugar tão difícil assim. E falando na nossa interdependência de absolutamente tudo, tem um episódio hoje qual podcast que é? Não sei se acho que é da Nature, da revista Nature. A revista Nature tem um bom podcast. E esse era um podcast sobre o sono. O sono que deve ser um problema para muita gente por aqui, em qualquer lugar, né? As pessoas não estão dormindo necessariamente bem. E esse artigo fazia ali um apanhado de diversas descobertas científicas bastante sólidas, né? Em cima de dezenas de milhares de pessoas, etc, que apontam a importância do bom sono. Né? É interessante porque não é só a questão de quantas horas são dormidas, mas a qualidade do sono. Né? A qualidade do sono é um bom preditor, né? Se um médico for ver ali qual é a qualidade do seu sono, ele pode prever com relativa certeza que você vai morrer antes da hora. Né? Quantos anos a menos você vai viver, né? Qual é a sua chance de eventualmente ter um infarto, ou ter um AVC, ou ter um câncer. Tudo isso é multiplicado, é potencializado, não tanto por pouco sono, mas por sono ruim. E a questão é, por que o sono é tão complicado hoje em dia? De novo, porque a gente se desconectou daquilo que eu presenciei lá, né? Se desconectou das coisas que fazem a terra, a vida, a vida.
né? A gente resolveu viver num mundo imaginário, né? Um mundo imaginário que tem telas, que tem turnos noturnos, que tem geladeira cheia de coisas lariquentas, né? Então vamos por partes. A questão é o nosso corpo, para funcionar direito, né? Ele acompanha os ciclos do dia. Como que ele acompanha os ciclos do dia, que são ciclos circadianos? De várias maneiras. Vários órgãos seus têm os seus próprios reloginhos. Então, o seu fígado, o seu intestino, o seu coração, seja lá o que for, né? Mas, na verdade, tem quase que um relógio central que coordena essa questão do ciclo circadiano, né? É que acerta o relógio todo santo dia. Porque se você se você não fizer esse trabalho de sincronização, ou de ajuste, por assim dizer, o que acontece é que você começa a entrar em descompasso. E tudo vai entrar em descompasso, os seus hormônios, a sua digestão, o seu humor, uma desgraça. Então, como que o corpo humano entra em sincronia, né, como que o reloginho é ajustado todo dia? Pois bem, cientistas descobriram na nossa retina que existem células ali, sensores, né, sensores de luz, que não estão ligados diretamente à visão. Eles não vão mandar nenhum impulso visual para você. Na verdade, eles estão ligados a um painel de controle ali que, em função da luz, vai saber mais ou menos em que hora do dia você está e o que precisa acontecer. Esses sensores são especialmente sensíveis à luz azul. Né, você já deve ter, eu fui trocar a lente do meu óculos, olha, a lente do seu óculos protege contra a luz azul dos monitores, é até um argumento de venda, né? Aliás, tem 100% de proteção ultravioleta, que eu fiquei muito feliz, porque pelo menos acho que eu voltei de viagem sem um buraco na retina, né? Pois bem, mas voltando aqui, como é que o nosso ciclo circadiano se regula? Basicamente pela luz, né? Pela luz, por quê? Porque durante milhares de gerações, assim como os atacaminhos, né, o cara acorda de manhã, está um sol louco e em algum momento o sol vai se pôr. Então o corpo aprendeu a reconhecer, olha, tem essa luz azul enlouquecida, numa intensidade bastante alta, isso quer dizer que é de manhã, a hora que essa intensidade começa a diminuir, é de noite, e assim isso vai regulando o corpo todo santo dia. Pois bem, é muito fácil você bagunçar esse reloginho, é muito fácil você quebrar a regularidade dos processos do seu metabolismo, do seu corpo. Então, eu vou dar o link aqui para vocês escutarem, como sempre, está no radinhodepilha.com, está na descrição do episódio, está nos nossos canais no Telegram, no WhatsApp, que infelizmente pouca gente acessa, mas paciência. Mas a questão é a seguinte, várias precauções básicas podem tornar o seu sono melhor, né? Primeira questão é ter regularidade. Eu sei que muita gente tem um trabalho maluco, é jornalista que trabalha de madrugada, gente que trabalha em agência, vara à noite no final de semana. Ok, eu sei, já passei por isso. Mas isso tem um preço. Então a primeira questão é a regularidade. A segunda questão é como que você regula o seu relógio circadiano. Você precisa se expor à luz, né? Normalmente isso não faz parte do dia a dia de todo mundo. Nem todo mundo pode dar uma volta no quarteirão de manhã para o olho perceber, é de dia, oba, que legal, vamos acertar o reloginho. Não, você acorda com luz artificial, entra no carro, vai para o escritório com luz artificial, você só vai para a rua eventualmente na hora do almoço e olha lá se você não pedir um iFood. Pois bem, primeira coisa, expor-se à luz externa, né? Porque tudo bem que você pode estar num escritório bem iluminado, mas a quantidade de lux, né? Lux, acho que essa medida de intensidade de luz, num escritório e comparar com a rua lá fora, é ordens de grandeza mais elevada. Então, não é só você estar no lugar iluminado, não. É você se expor ao bom e velho sol. De novo, a gente faz parte, a gente depende, né? O nosso organismo se desenvolveu, evoluiu, pressupondo várias coisas que a gente, infelizmente, está jogando pela janela. Então, a primeira questão é a questão de luz de manhã. A segunda questão é de noite, não se expor tanto assim à luz, sobretudo à luz azul de telas, né? Isso pode bagunçar a sua percepção de tempo. Então, se possível, reduzir algumas horas antes de dormir a exposição a telas, ou ter em casa luzes que sejam um pouco mais
favoráveis, que não sejam aquelas luzes, sei lá, como é que chama, fluorescente, parece necrotério, não é? Eu conheço gente, bom, deixa para lá, isso é uma piada interna, né? Porque insistia que sem aquela luz ela não enxergava direito, mas na verdade provavelmente aquilo estava bagunçando completamente o ciclo circadiano. A segunda questão é que o corpo evoluiu comendo em alguns horários e não em outros, não é? Porque, veja, o seu fígado de manhã e o seu fígado à noite não são exatamente a mesma coisa. Ele tem capacidades diferentes. O mesmo vale para o seu intestino. As coisas estão sempre, né, acompanhando o que deveria ser o ritmo correto de vida. Né? Então a questão vale ainda aquele ditado, né, no café da manhã coma como um rei, na hora do almoço coma como um príncipe e à noite você coma como um camponês, né? Se possível, não coma nada que seja muito calórico, não coma nada que tenha digestão difícil, coma alguma coisa levezinha, porque senão o seu corpo não vai entender nada. Aliás, até o próprio álcool, que está sempre apanhando aqui no radinho, ainda mais porque eu não sou um amigo do álcool, né? Álcool parece que faz você dormir mais fácil, pode ajudar você a dormir, mas ele ajuda você a adormecer, mas você vai ter um sono ruim de qualquer maneira. Então não vai ser um sono de boa qualidade. Apelar para o álcool para ficar com soninho não é garantia de um bom sono. O que mais que ele comenta lá? Bom, o que acontece é que o corpo normalmente ele vai se resfriar à noite, né? Quando à noite o corpo se resfria, e aí o próprio corpo entende, libera lá melatonina, ou seja, o que for, as coisas todas que os hormônios produzem, né? E você vai ter um soninho melhor. Agora, se você fizer qualquer coisa que vai aumentar a temperatura do teu corpo, né? Até eles recomendam que você faça ginástica de manhã, não é? Então, isso vai provavelmente provocar uma perda de qualidade no teu sono. Muitos desses smartwatches por aí, caso você use o relógio na cama, o que eu acho uma coisa estranha, não combina com sexo, mas tudo bem, mas eles monitoram a qualidade do seu sono, né? Então, são uma série de dicas, eu estou lembrando algumas aqui de orelhada, com relação àquilo que você come, com relação à luz do sol, com relação à atividade física, né? Mas tudo isso para lembrar que a qualidade do sono é absolutamente fundamental e a gente tem sabotado a própria saúde no momento em que você vai usar a tela até não sei que horas, que você vai comer coisas absolutamente indigestas, não sei a que horas, que você vai se deitar e vai dormir, vai levantar, vai fazer xixi, quando você vai ver, por mais que você tenha dormido no total 7, 8 horas, você teve um sono ruim. E esse sono ruim vai fazer com que o seu corpo entre em parafuso, né? E isso pode tirar 5 anos da sua expectativa de vida. Pode aumentar em muito a sua chance de um câncer, ou de um infarto, ou de um AVC. Né? Coisas tão simples quanto simplesmente você entrar no mínimo de sincronia, no mínimo de harmonia com o planeta à sua volta, né? Que bom que a gente ainda tem um planeta com um belo campo magnético, que bom que a gente ainda tem uma atmosfera relativamente protetora, né? Que pena que a gente detonou tudo isso ao longo do tempo, a gente abriu buraco na camada de ozônio, a gente botou material particulado e CO2 loucamente, e a gente elegeu gente louca que vai achar que tudo isso que eu estou falando é uma conspiração e que eu sou o anticristo, porque justamente eu estou querendo impedir a nossa marcha aceleradíssima na direção do abismo, né? Então a gente já comentou aqui, inclusive, uma das possíveis explicações para o fato da gente ainda não ter encontrado nenhuma civilização avançada é que talvez as civilizações, num certo momento, elas começam a dar tiros no pé e elas acabam inviabilizando a sua própria continuidade. Então vai ver que é isso, vai ver que em algum momento as civilizações, né, elas praticamente se suicidam, né? Aliás, eu estou ouvindo agora um audiolivro delicioso de um escritor que eu adoro, que é o Kurt Vonnegut. Dessa vez o livro se chama Cat's Cradle. O Cat's Cradle é uma brincadeira que quando eu era criança a menina fazia, que é pegar um barbantinho e fazer uma caminha de gato, etc. Era cama de gato. O livro é divertidíssimo, mas eu lembro de um livro anterior do Kurt Vonnegut, em que quando ele fala da Primeira Guerra Mundial, ele fala: a Primeira Guerra Mundial, a nossa primeira tentativa mal sucedida de suicídio universal. Então toda vez que ele menciona uma guerra, ele vai chamar como uma tentativa, por enquanto, né, incompleta de suicídio completo, né, de suicídio total, e que uma hora a gente vai acabar acertando a mão.
né? E aí, quem sabe, esse planeta é capaz de ficar inabitado, mesmo que a gente não tenha o destino tão cruel de Marte. Simplesmente porque, como diria Yuval Harari, né, nós somos a espécie mais inteligente e mais estúpida do universo. Porque como a gente já cansou de comentar, não cansou não, porque eu sempre vou continuar comentando, porque em algum momento da história surgiram narrativas e surgiram modos de pensar e modos de viver e que descolam a gente da nossa natureza humana. É Platão inventando que tem um outro mundo além desse. Religião dizendo que o corpo e que os prazeres são um pecado, que sexo é um pecado original. E essas coisas todas que vão fazendo com que a gente tenha uma relação, ainda mais agora que a nossa espécie praticamente vive na tela, ela vive no mundo imaginário, as pessoas à sua volta, não importa se elas estão no Atacama, mas elas estão na verdade jogando para a torcida no Instagram, né? Eu não sei onde é que está essa torcida, mas a pessoa definitivamente não está presente de corpo e consciência ali naquele momento, porque está, obviamente, com a cabeça num lugar que só existe na cabeça dela. Né? Então, são esses pequenos equívocos acumulados, né, que vão, inclusive, prejudicar a nossa biologia mais básica, a nossa saúde, né, que vão nos tornar cada vez mais alheios àquilo que deveria ser uma mãe, né? A mãe terra, que aliás acho que é como os próprios atacaменhos e povos originais ali consideram a natureza uma mãe. Uma lição que infelizmente, né, não foi aprendida por pessoas que infelizmente têm uma mãe com uma reputação duvidosa, né? Não preciso aqui citar nomes, nem candidaturas, nem de ideologias, mas, de qualquer maneira, eu acho que essa é a minha grande reflexão, grande nada, prolongada no máximo, aqui nessa sexta-feira, né, é mais uma vez esse toque, mais uma vez esses sinais que a ciência dá, né, de que, veja bem, nós, para funcionar direito, a gente tem que reconhecer e praticar e entender e ficar feliz que a gente faça parte desse planeta inteiro, né? Sem a gravidade da Terra, o nosso corpo padece. Vai lá para o Elon Musk para Marte, os ossos dele vão virar farinha. Sem o campo magnético da Terra, a gente vai desenvolver todos os cânceres possíveis a caminho de Marte junto com Elon Musk, né? E assim vai, né? A gente não é alguma coisa que se consiga retirar e colocar em outro lugar. Não. É muito difícil saber onde a gente começa e onde a natureza termina. Não é? Seja pelo seu microbioma, seja por aquilo que você come, seja pelos fluxos todos que te envolvem, tudo aquilo que é necessário para a sua saúde, tudo aquilo que o seu corpo pressupõe que vai estar ali presente para ele poder funcionar direito. Esse vai ser um trabalho de formiguinha para reensinar o que deveria ser absolutamente óbvio, que me faz lembrar um pouco daquela música do Caetano Veloso, né? Como é que é? É alguma coisa no continente entre o Atlântico e o Pacífico, e aí no final ele fala alguma coisa que a gente ia aprender o que realmente já era óbvio. Se eu me lembrasse nesse exato momento da letra, eu até cantaria para vocês, mas isso talvez não seja uma boa ideia. Vamos deixar os seus ouvidos acompanhando os sons tão prazerosos e espontâneos de uma pracinha, né, de uma rua peatonal de pedestres em São Pedro do Atacama, a 2.300 metros de altitude. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, um grande abraço e até segunda-feira.